Fala rapaziada, beleza? Professor Harrison chegando e hoje é chegado o momento de eu contar como que eu aprendi matemática, para que você possa saber como que eu consegui de fato passar em alguns concursos públicos aí. Eu sou sargento de carreira da turma de 2013 da ESA, mas também passei em outros concursos. Mas nunca foi fácil. Eu passei em alguns concursos e reprovei em um monte, tá? Mas eu queria contar para você hoje como que eu aprendi matemática, porque quem me conhece lá de 2008, quando eu praticamente comecei a dar os primeiros passos para estudar, quem me conhece dessa época jamais acreditaria, nem eu, que eu ia estar dando aula, né, de matemática, raciocínio lógico, física, entre outros aí. Eu queria falar para vocês como que eu comecei de fato a estudar matemática. Então tudo começou basicamente lá no ano de 2007, quando eu comecei um relacionamento com uma menina que eu já conhecia desde a infância e a gente começou a namorar e ela já estava no terceiro ano do ensino médio e eu estava na quinta série ainda. Eu não estava na quinta série porque eu era burrão, é porque eu não queria estudar. Eu fiquei no Rio de Janeiro durante 3 meses da minha vida, andando ia no ponto final de um ônibus, voltava no ponto final do outro, né? E é uma história muito longa, se eu contar aqui, é, vai dar muito tempo e o objetivo do foco é que a gente consiga explicar para vocês como que eu aprendi matemática assim, mas também sem entrar em muitas nuances aí, beleza? Mas resumindo, eu só fazia besteira na minha infância, né, adolescência principalmente, em relação à escola. Era muito bagunceiro, muito, era o terror dos professores. E eu cheguei a ser não expulso, transferido de um colégio que eu estudava, por conta do meu comportamento. Então, eu não queria contar para minha mãe, né, que eu tinha sido transferido, ninguém lá me aguentava mais, porque eu era o capeta de asa lá. E o que que eu tive a brilhante ideia de ir no ponto final de um ônibus, voltar e ficava fazendo isso durante 3 meses. A minha mãe acreditava que eu estava assistindo aula e todo mundo também, né? Até que chegou um momento, cara. Minha mãe tinha um restaurante e descobriram lá, né? Um cliente dela falou: Pô, eu vi teu filho aí lá no shopping de Nova Iguaçu, né? Que eu sou do Rio de Janeiro e morava em Nilópolis. Pô, vi teu filho lá no shopping de Nova Iguaçu. Aí minha mãe: Não é meu filho, não. Tava estudando. Aí minha mãe ficou com aquela coisa na cabeça, né, cara? E aí a cozinheira lá do restaurante da minha mãe falou: A única maneira de você descobrir se o Harris está falando a verdade é você ir lá no colégio. Quando ela foi lá, Antônio Figueira de Almeida, o AFA, lá de Nilópolis, quando ela descobriu que eu estava mais de 3 meses longe da escola, minha mãe, cara, voltou de lá, me arrebentou na porrada e minha mãe não sabia bater, né? Então tudo que ela via na frente, tudo que minha mãe via na frente, ela arrebentava na minha frente. Então, assim, eu já sabia já que ela ou ela ia me matar ou eu ia conseguir sobreviver, né? Então, aquela coisa normal, né, que a gente fazia, botava um monte de roupa para se preparar para apanhar. Cara, você não tem noção de como que foi a minha infância e adolescência, né? E minha mãe teve a brilhante ideia de cortar todas as minhas roupas. Foi a melhor coisa que ela fez. Que ela falou que já que eu não queria estudar, então também não ia sair de casa. Cortou todas as roupas, sobrou só um short lá que eu usava para jogar bola e uma camisa que estava atrás da geladeira, que nessa época a gente botava para secar atrás da geladeira, e ela não viu. Então eu ficava repetindo essa roupa. E no ano seguinte, então, eu decidi que eu ia estudar. Foi quando eu conheci essa menina aí. Conheci não, já conhecia, né? A gente começou a namorar aí. E como eu vi que ela estava no terceirão, terminando, eu estava na quinta série ainda, isso me motivou a estudar. E foi quando eu estava estudando e ela estava na FATEC. Ela estava se formando na FATEC já, fazendo um ensino médio concomitante com o curso de administração ou contabilidade, contabilidade. E eu falei, caramba, né? Que legal, já faz o curso, né? E já termina com o ensino médio, faz o curso concomitante. Eu falei, pô, eu vou fazer isso aí também. Que eu queria impressionar, né? Nessa época e tal. E aí o que que eu fiz? Eu fiz um EJA num colégio Alexandre Fará, lá em Ricardo de Albuquerque. Quem é do Rio vai conhecer. Alexandre Fará, do lado da antiga delegacia, não sei se tem ainda, Corpo de Bombeiros, ali tudo do lado. Então eu fiz quinta, sexta. Tem muita coisa que eu deveria contar, mas aqui tem pouco tempo, entendeu?
Então eu vou resumir. Então, estudei no Fará, fiz quinta, sexta, sétima e oitava série no Fará em 1 ano e meio por aí. E o relacionamento durou acho que 3, 4 meses. E eu fiquei meio traumatizado nessa época. Eu falei, pô, essa menina terminou comigo porque eu sou burrão, né? Pô, ela tá terminou o terceirão, tá indo pra faculdade já, e eu aqui. E foi o que aconteceu. A menina foi pra faculdade e eu, nesse tempo, eu falei, vou terminar o meu ensino fundamental e vou fazer a FATEC. Aí o que que eu fiz? Fui fazer a FATEC. O primeiro concurso que eu fiz sem estudar, eram 50 questões. Eu coloquei para noite. Coloquei para noite porque eu ia fazer o curso preparatório. Nessa época abriu também Escola Preparatória de Cadetes do Ar, a EPICAR. E quando eu estava com ela, ela falou, pô, por que você não faz esse concurso aí da EPICAR para ser piloto de caça? Aí eu falei assim, pô, piloto de caça, né? Já me imaginei já, Top Gun, Ray-Banzão na cara, né? Aí eu falei, pô, essa parada aí, negócio de piloto de caça, gostei disso daí, né? E aí eu lembro que eu fiquei com isso na cabeça, mas também tinha a FATEC. Que a FATEC tinha um curso lá de eletrotécnica que eu queria fazer. Que também era uma possibilidade de entrar na aeronáutica. Que depois eu fui vendo ali que o eletrotécnico você conseguia entrar pelo EAGS. Cara, nessa época eu comecei a pesquisar tudo de concurso. Vi um outdoor lá, vi de um curso preparatório. Vi um monte de cara aprovado. Eu identifiquei um cara que eu conhecia lá. Eu falei, pô, se esse cara passou, eu passo também. Esse monstrinho aí passou, irmão. E eu até então não tinha começado a estudar, eu só estava pesquisando. Fui fazer a FATEC, tinha 50 questões. E pasmem, eu acertei 12 questões de 50. Cara, meu primeiro concurso. E aí você vai pensar assim, pô, reprovou, né? Cara, fiz 12 questões de 50 e fui aprovado. E não fui o último. Tinha um cara lá com 9 questões que ele acertou 9 de 50 e foi chamado. Nessa época, a FATEC, quem colocava para a noite era aprovado. Para ser aprovado durante a manhã, o horário da manhã, né, que a gente tinha uma outra turma de manhã, você teria que acertar pelo menos 28 questões das 50, só para tu ter uma noção. E à noite, como sobrava vaga, então quem fazia lá era aprovado, né? Então eu comecei a fazer o primeiro ano na FATEC, concomitante o curso de eletrotécnica. Só que nessa época eu já estava começando a fazer o curso preparatório também. Foi no ano de 2008. Eu comecei a fazer o curso preparatório de tarde, que era para EPICAR e Colégio Naval, e de noite eu estudava na FATEC, fazia o eletrotécnica junto com o ensino médio. Só que aí eu fui vendo, cara, que não é bem por isso que eu quero não é eletrotécnica que eu quero, eu vou focar no Colégio Naval e na EPICAR. Aí foi quando eu estudei alguns meses só na FATEC, consegui uma transferência para fazer o ensino médio no Aidano de Almeida, que era bem perto da minha casa, que onde eu estudava no curso preparatório, que era o sistema PEC de ensino na época, né? O PEC era em Nilópolis e a FATEC era lá em Deodoro, Marechal Hermes, perdão. E aí era uma distância, sabe, que eu ia, tinha que ficar voltando. E eu falei, cara, eu nem vou usar muito isso aqui, o meu objetivo é EPICAR. E era o primeiro ano que eu estava tentando. Era o meu primeiro ano. E eu já não tinha noção nenhuma, cara. Então, assim, fui ver a matemática como ela era de verdade, ensino fundamental, porque Colégio Naval e EPICAR era ensino fundamental. Eu tinha 17 anos e era a minha primeira oportunidade de fazer esses dois concursos e última, porque tinha limite de idade. Os caras que estavam lá já estavam 3, 4 anos estudando, tinha começado com 12, 13 anos de idade. E eu, primeiro contato que eu tive com 17, eu fui ver a matemática básica, regra da divisibilidade, MMC, MDC, até então eu tive contato, mas nunca dei a mínima. E aí, o que aconteceu, pessoal? Meu primeiro contato, como eu era muito zoeiro, eu ia só para zoar o pessoal, né? Eu fazia muita amizade e tal, tava nem aí para estudo. Olha só a cabeça do vagabundo, né? Então, eu lembro que tinha um professor lá, e eu me espelhei muito nele, né? Até hoje, o pessoal viu eu cortando os números, Jedi, Zaun, e isso aí era um negócio que ele fazia muito. Ele falava Jedi, Zaun, Rafael Azevedo, o nome dele. A gente chamava ele de queixo rubro, Buzz Lightyear. E Jedi, Zaun, ele fazia isso aí, eu gostava pra caramba dele, né? Das aulas dele. E ele tinha uma mania de falar o seguinte, ó, a aula dele era toda quarta-feira, por exemplo. Ele passava toda quarta-feira, ele dava aula e passava 200 questões para a semana que vem.
Quem não fizesse, não entregasse essas 200 questões no caderno, com todo o cálculo, ele não assistia a aula dele, ia para a biblioteca. E era vergonhoso, né, cara, ir para a biblioteca. E o que eu fazia? Uma coisa que eu falo muito pro pessoal hoje. Eu copiava as questões. Eu entregava, copiava, a máquina de Xerox, né, que o pessoal falava, copiava as questões ali e entregava para ele. Aí quando ele chegava lá, ele já sabia que eu era ruim pra caramba, né? E não acreditava que eu estava fazendo as questões. Então ele perguntava: ô Harris, faz essa questão aqui para mim. Pegava uma questão aleatória lá, eu não sabia fazer. Aí ele vai para a biblioteca. E foi o ano inteirinho assim, cara. Na sacanagem pura, não estava estudando. Fiz o colégio naval, fiquei reprovado, óbvio, né? Tinham que acertar, de 20 questões, tinha que acertar pelo menos 10. Eu acertei 7 ainda chutando. Não fiz nenhuma questão convicta, acertei 7 chutando ainda. E a EPICAR eu não consegui, porque nessa época, a minha mãe, que era dona do restaurante, né? Que a gente tinha um restaurante lá, ela tinha muitos clientes. Um dessas clientes era dona da lotérica. E ela deu o boleto para a dona da lotérica pagar e a moça da lotérica esqueceu de pagar o boleto. E aí eu não fiz a prova. Também, se fizesse, não teria passado. E mesmo que tivesse passado, eu não conseguiria ingressar. Porque na EPICAR você tem que ter a visão perfeita. E eu sou míope, né? Uso lente de contato, óculos. E a altura também. Coluna tem que ser perfeita, né? O pessoal piloto de avião aí, de caça, tem que ser perfeito aí, altura, visão, entre outros aí. E, cara, aí passou, tava acabando 2008, lá pro mês de outubro, eu não tinha passado nem no Colégio Naval e na EPICAR eu nem fiz a prova e mesmo que eu fizesse eu não passaria. E eu não tinha mais condições de tentar, porque tinha fechado o limite de idade. No outro ano eu faria 18, eu não poderia mais fazer EPICAR e Colégio Naval. Aí eu falei assim, cara, e agora? O que eu vou fazer? E aí tinha a SpaceX. A SpaceX você podia tentar de 16 anos até 22, se eu não me engano. E eu tinha 18, né? Então eu teria de 3 a 4 oportunidades ainda. E tinha muita gente que tinha encerrado o limite de idade para EPICAR e SpaceX, dessa turma, da EPICAR e Colégio Naval, dessa turma, que já estava se planejando para fazer SpaceX no ano seguinte também. Aí eu falei, pô, vou entrar, né? SpaceX Exército. Cara, comecei a ver tudo. Eu achava que para entrar no Exército você tinha que entrar no serviço militar obrigatório e você ia entrar. Então eu descobri que depois tinha a SpaceX, que é a carreira de oficial, tinha a ESA, tinha a Escola de Especialistas da Aeronáutica também. E aí eu fui me inteirando nesses concursos militares todinho no Rio, tá ligado? E cara, nessa época foi assim um período onde eu realmente comecei a estudar, finalzinho de 2008. Por quê? Surgiu o projeto de matemática básica. E só tinha gente de outras turmas, né? Que estava fazendo esse projeto para reforço. E o pessoal da turma que eu estava fazendo mesmo, ninguém. Eu era o único que me inscrevi. Tinham 20 alunos lá, só o pessoal que tinha muita dificuldade mesmo em matemática. E aí eu peguei, cara, para estudar mesmo do zero. Aí foi onde eu aprendi potenciação, radiciação, regra de 3, que eu não sabia. Aprendi a dividir número, multiplicar. E eu era muito chato. Eu enchi o saco do Wellington, o Nishio, né? A gente chamava ele de Seichonoe, né? É um japonês lá, sinistro. Grande amigo, né? Tá no YouTube aí. Depois vocês colocam lá Mate Japa. Para quem estuda para EAR, ESA, SpaceX, ele tem várias aulas gratuitas no YouTube. Eu comecei a aprender matemática com esse cara, praticamente, né? E eu lembro que era bem básico mesmo, eu enchi o saco dele. Eu falei, cara, ano que vem eu vou arrebentar. 2009 vai ser o ano que eu mais vou estudar na minha vida. E foi o ano que, de fato, eu consegui concluir 2008 com a matemática. Foi o ano que eu aprendi a matemática básica, saí do zero e entrei pronto para entrar em 2009 na matemática avançada, na física e na química, entre outros, que na SpaceX tinha história geral, geografia geral, tinha história do Brasil, geografia do Brasil, tinha literatura, redação, gramática, interpretação de texto, tinha matemática básica, avançada, física, química, eu acho que só, isso aí mesmo. E aí eu falei, cara, tem que pegar uma base em matemática básica aí para eu poder estudar para a SpaceX. Cara, 2009 foi o ano que eu mais estudei na minha vida. Eu peguei toda a coleção do Gelson Iese, né, que é os fundamentos da matemática elementar, do edital, peguei e resolvi todos.
Física do Ramalho 1, 2 e 3. Não, o 3 não tinha porque não caía na SpaceX. Mas eu resolvi todos esses fundamentos da matemática elementar. Lá no Rio de Janeiro, o pessoal que estuda para concurso militar faz muito esses livros. São livros pesados. E eu comecei do básico mesmo, aprendendo, tirando dúvida. Física, a química eu resolvi do Usberg Salvador, Marta Reis, vários livros eu fui resolvendo. História, eu resolvi Francisco de Assis, Cláudio Vicentino, Geografia Mellen Adas, Demetrio Magnoli, tudo autor de livro que eu fui resolvendo. Tito e Cantos também de Química, tá? Resolvia Química Orgânica e Inorgânica. Entre outros aí que eu fui resolvendo, e foi o ano que realmente eu aprendi a gostar de estudar. E como que eu aprendi a gostar de estudar? Enchendo o saco dos outros. Porque eu queria muito aprender. Enquanto eu não aprendesse a fazer um balanceamento de oxirredução em química, eu não resolvia. Enquanto eu não aprendi a fazer um logaritmo, eu não conseguia dormir. Eu ficava enchendo o saco de todo mundo até aprender. E 2009 foi o ano que eu mais estudei, o ano que eu mais sofri também. Porque a minha mãe tinha que pagar o curso para mim. Eu não era bolsista até então, comecei a ser bolsista em 2010. E o curso era caro, sabe? E às vezes eu tinha que me decidir entre a passagem e o lanche, entendeu? Às vezes eu não tinha como ter o lanche e a passagem ao mesmo tempo. E nessa época aí a nossa turma foi transferida de Nilópolis para Mesquita, juntou todas as turmas numa só em Mesquita. Então, ou era a passagem ou era o lanche. Então, como eu precisava chegar até o local, era a passagem, né? E às vezes eu até chegava lá em Mesquita, eu tava com fome, cara. Olha, essa fase aí eu nunca esqueço. E eu queria comer, cara. Só que tipo assim, 9 horas da noite eu tinha que voltar, eu já tava lá no curso desde de manhã. E eu queria voltar, mas eu queria comer alguma coisa, né? Então, falava, cara, ou eu vou comer esse lanche, ou eu vou pegar o ônibus. E às vezes eu decidia pelo lanche, cara. Eu tinha que voltar andando lá de Mesquita para Nilópolis. E, cara, eu vou te falar, eu fiz grandes amizades nessa época. Eu tinha amigos que eles desciam do ônibus, eles tinham dinheiro, mas eles não tinham que pagar para mim. Eles desciam do ônibus, cara. Eles perguntavam. Eles estavam subindo no ônibus, na verdade, falaram, pô, tu não vai com a gente? Eu falei, pô, cara, usei o dinheiro da passagem para comer. Aí eles desciam, cara. 2 grandes amigos, o Bruno e o Russo. Todos eles estão bem de vida hoje, também passaram em concurso. Eles desciam do ônibus para ir comigo, a gente ia andando. Só que não era para ir para casa às vezes. A gente saía de uma unidade do PEC de Mesquita e até a unidade do PEC de Nilópolis, estudava um pouco lá para depois ir para casa. E para ir para casa também era uma distância boa andando. Cara, então assim, 2009 assim, cara, eu tô falando com vocês aqui, tem muito tempo que eu não lembro disso, sabe? Já tem tempo que eu tô enrolando para fazer um vídeo desse, para deixar aqui no meu canal, até para o pessoal que me conhece, para saber como que era, sabe? Então, lembrar disso agora é algo assim que é uma fase assim que a gente passa, o concurseiro passa, né, cara? Quando não tem muito apoio, quando você não tem muitas condições de estudar, quando você está totalmente dependente da sua família e você passa por situações assim, né? Agora eu tô lembrando assim, foi um momento assim que eu aprendi muito. Então eu usava isso, cara. Eu falei, cara, eu preciso mudar de vida, eu preciso estudar mais e mais e mais. E aí foi quando eu realmente peguei uma base muito boa em matemática, não só na básica, mas avançada também. Naquele ano eu fiz meu primeiro concurso de aprendiz marinheiro, eu passei, mas fiz também a ESA, não passei, fiquei reprovado. Fiz a SpaceX, fiquei reprovado. Eu acho que eu fiz a EAR também, fiquei reprovado. 2009 eu não passei nada. 2010 aí eu já consegui uma bolsa, não pagava mais nada, nem passagem, só alimentação que eu levava de casa mesmo. As coisas começaram a melhorar em relação aos gastos, né? Que minha mãe não tinha mais que pagar curso. Eu era bolsista integral, eu tinha me destacado muito em 2009, não tinha passado em concurso, mas eu estava me esforçando. Eu entrei numa turma especial lá na unidade de Nova Iguaçu, mudei de novo. Era uma turma que só tinha 10 alunos, os 10 melhores alunos da região.
eles colocaram numa turma só, a gente estava de manhã, tarde e noite. Aí naquele ano eu passei na EAR, passei em Aprendiz Marinheiro, passei na ESA, mas não passei na SpaceX, que eu queria muito. E aí eu falei, cara, eu não vou para nenhum desses porque eu quero a SpaceX. 2010 de novo, não passei na SpaceX. Aí eu falei, cara, 2011 vai ser meu último ano. Não tem mais desenrolo, vai ser meu último ano. Na verdade, não era o último ano para tentativa de SpaceX. Eu tinha mais 2012 também. Só que 2011 eu precisava passar em alguma coisa, que eu já estava há muito tempo já e meus amigos estavam indo, eu estava ficando para trás, tá pressão em casa. E aí eu comecei a estudar, não muito, mas não foi a quantidade em 2011, foi a qualidade do estudo. E eu tive que começar a trabalhar também, porque a situação lá em casa apertou. Eu não tinha mais a bolsa do curso, que eu decidi sair desse curso e entrar em outro, que era à noite. E eu entrei numa turma de AFA, Escola Naval e especialista da aeronáutica, que era à noite. E trabalhava durante o dia, só que eu trabalhava só no período da manhã, de tarde eu estudava na biblioteca do curso e de noite eu fazia o curso, né? Então eu mesmo pagava o meu curso com o trabalho da manhã. 2011 foi assim, né? Eu tive que começar a trabalhar. Ano de 2011, lá em Nova Iguaçu, estudei no Sistema Elite de Ensino, lá de Nova Iguaçu. Então eu trabalhava de manhã, trabalhava na Herbalife, trabalhava no período da manhã. Nessa época eu tinha emagrecido muito tomando Herbalife também, com a minha mãe, e eu tive resultado e o pessoal começou a comprar produto comigo, né? E aí eu comecei a trabalhar na Herbalife, tinha um espaço lá em Nova Iguaçu. De tarde eu ia para a biblioteca e de noite eu ia para o curso, né? E aí eu fiz um período de 6 meses de estudo. Naquele ano eu passei na EAR, passei no Oficial da PM do Rio, passei na ESA, não passei na SpaceX, eu fiquei na reserva, quase passei na AFA, fiquei reprovado na AFA por causa de uma questão em inglês. Eu fui muito bem em física, matemática e português. Português de 20 eu acertei 18, matemática de 20, na época tinham 20 questões, eu acertei 15, físico acertei 13 de 20, eu lembro, e em inglês eu acertei 7 questões de 20. Apesar da metade, né, ser 10, eu acho que nessa época, se eu tivesse acertado 9 de 20, eu teria entrado, ou algo parecido com isso. Eu lembro que eu fiquei por 2 ou 3 questões em inglês. Era muito ruim em inglês, na verdade. Passei na EAR, passei na ESA, então 2011 e no Oficial da PM, né? E nessa época eu estava namorando uma menina que ela também estava destruindo. E ela passou na EAR e passou em BCT-ME, modalidade especial. Que tinha essa modalidade também para BCT, que é controlador de voo da aeronáutica. E ela passou na EAR, Escola Especialista da Aeronáutica, eu também. Aí ela queria que a gente fosse junto, né? Ela queria que a gente fosse junto e tal, só que na verdade, eu queria ir pro Exército. E eu não tinha passado na SpaceX, mas tinha passado na ESA. E não queria ficar mais um ano estudando. Aí eu falei, cara, esse é o momento, vou botar 3.200 no bolso todo mês, vou pra ESA e vou seguir esse caminho. Eu lembro que em 2012, ela entrou em janeiro na EAR e eu entrei em abril na ESA. E aí foi assim que eu ingressei na ESA, né? Com matemática. Porque, pô, gabaritei matemática na ESA, então isso daí jogou minha nota lá em cima. Português eu acertei 6 de 12, né? E o que alavancou, o que me colocou dentro da ESA foi matemática. Eu gabaritei matemática na ESA. Me formei, né? Sargento, e depois na tropa foi quando eu comecei a dar aula. E foi aleatoriamente, né? Eu cheguei na tropa, uns soldados me chamaram e falaram, pô, sargento, a gente queria fazer um curso, né, para ser sargento também do Exército, para a ESA. Você conseguiria ajudar a gente? E nessa época eu estava fazendo faculdade de matemática já. E eu nem queria fazer faculdade de matemática, eu queria fazer faculdade de física, mas não tinha na região. Aí eu fiz 2 vestibulares, um para química e um para matemática. Eu escolhi matemática, que era mais próximo da minha casa. Nem foi porque eu queria muito, sabe? Mas antes disso eu tinha começado a fazer direito também particular numa faculdade, não curti. Falei, pô, o negócio é exatas. Eu fui buscar física, não tinha presencial.
Aí tinha matemática e química, eu optei por matemática porque era perto da minha casa. Muito perto, fui andando. Muito, muito assim, muito perto mesmo. Tipo assim, eu conseguia da minha casa ver a faculdade, era só atravessar a rua. E eu comecei a fazer a matemática e os meninos lá do quartel, né? Os soldados vieram me pedir ajuda, né? Pô, sargento, tem como ajudar em matemática? A gente quer fazer a ESA. Eu falei, pô, vocês precisam fazer um curso preparatório. Aí eles falaram assim, pô, mas não tem aqui na cidade, lá em Apucarana, né, no Paraná, onde eu estava servindo. Fui lotado lá, escolhi ir para lá. Pô, mas lá aqui não tem curso preparatório. Eu falei, pô, como não, cara? Lá no Rio de Janeiro, lá tem cada curso a uma esquina, né? Cada esquina tem um curso e tal. Eu mesmo fiz dois cursos preparatórios lá. Aí foi quando eu decidi montar um grupo de estudo, né? E foi assim que eu comecei a dar aula de matemática. E aí eu comecei a aprender muito mais, né? Porque eu tinha que relembrar aquilo que eu já tinha executado lá na minha época de estudo. Os conteúdos da faculdade eu não estava aproveitando muito, que eram os conteúdos mais avançados, sabe? Cálculo 1, cálculo integral, limite, derivada, séries, entre outras coisas lá. Então, basicamente, era o que eu tinha estudado nos cursos preparatórios, né? Eu lembro que, cara, quando eu fiz o Matemática Básica, foi quando eu comecei a aprender mesmo, eu peguei todos os meus livros de quinta, sexta, sétima e oitava série, eu zerei eles todos do colégio. Os livros da básica, sabe? Além das listas que os professores passavam. Então eu trouxe isso para eles, montei várias listinhas e trouxe isso para eles. Foi quando eu comecei a dar aula, comecei a gostar muito mais de matemática ainda quando você explica. Você aprende duas vezes. Então eu queria falar isso para vocês. Foi assim que eu aprendi matemática, estudando para concurso, ensinando outras pessoas. E também eu vou deixar esse momento para colocar aqui no quadro. Não tem como você aprender matemática sem bater esses 4 pontos aqui. Eu bati esses 4 pontos aqui e, de fato, eu consegui aprender matemática. Primeiro de tudo, eu identifiquei que eu era muito ruim com tabuada. Mas a minha preocupação não era decorar tabuada. Era fazer de um jeito que, se eu precisasse fazer, por exemplo, 8 vezes 7, mesmo que eu não soubesse falar muito rápido que era 56, eu conseguisse calcular do meu jeito. 8 vezes 7 é escrever 8 vezes o 7. Né? 7, 7, 7, 7, 4 vezes. Para fazer 8, eu fazia isso aqui, ó. Aí somava todo mundo, dava 56. Só que chegou um momento de tanto que eu fazia conta, toda vez que eu via 8 vezes 7, eu já sabia que era 56. E assim foi com toda a tabuada. Pronto. Dominei a tabuada. Beleza. Depois eu identifiquei que eu tinha que saber a regra da divisibilidade dos números. Tá? Isso aqui, ó. O que é a regra da divisibilidade? É você pegar número e dividir pelo outro? Basicamente é você olhar um número e identificar. Pô, o número 34 eu consigo dividir por 2, eu não consigo dividir por 3, não dá para dividir por 5. É você, só de olhar o número, você determinar por quanto você consegue dividir, tá? Interpretação de textos, tá? Eu aprendi todas as palavras que dentro de texto em matemática, elas eram substituídas por símbolos, por sinais na matemática. E isso os professores lá não ensinavam. Eles falavam assim, ó, isso aí tu já aprendeu no ensino médio, isso aí tu já aprendeu no ensino fundamental. Mas a gente não tinha aprendido. Hoje em dia eu dou aula especificamente de interpretação de texto. Inclusive estou lançando um curso agora, quem quiser, eu vou deixar aqui na descrição o link, tá? Do curso, que é o Método Ratão, que é fortalecendo esses 4 pontos e com outro ponto que eu gosto muito de resolver questão muito rápida, sem ficar fazendo muita conta, né? Mas para isso você tem que saber interpretar texto. E a última aqui é dominar as equações. Equação de primeiro grau e segundo grau, tá? Quando eu aprendi esses 4 pontos aqui, nunca mais eu tive problema na matemática. Eu já sabia fazer questões de análise combinatória, geometria plana, espacial, sabia fazer logaritmo, exponencial, média aritmética, juros simples, composto, regra de 3, porcentagem, frações, razão e proporção, entre outros. Todos os problemas foram resolvidos quando eu bati nesses 4 pontos.
tabuada, divisibilidade, texto e equações. Aqui ficou até mais fácil na física também e na química, que a gente usa a matemática. Na química nem tanto, mas na física usa mais. Que elas são matérias co-irmãs da matemática, né? Então, assim, é muito importante que você que está estudando para concurso, que tem dificuldade, venha primeiro na tabuada, depois no conceito de divisibilidade, texto, equações. E se você quer aprender comigo, aqui tem alguns vídeos no canal. Só que também lá no curso que eu acabei de lançar agora, tá? Tem esse conteúdo aqui explicado de uma maneira mais rápida para você que tem pouco tempo para aprender, tá? Porque eu também, às vezes, eu tinha muito pouco tempo para aprender. No projeto mesmo de matemática, eu tive que aprender matemática básica muito rápido para poder entrar no ano seguinte já em física, matemática avançada. Então eu tinha muito pouco tempo para aprender, beleza? Então essa foi a história de como que eu aprendi matemática, como eu comecei a passar em concurso. Depois, né, já como professor, eu também fiz outros concursos, fui aprovado e utilizando também o raciocínio lógico, que depois que eu comecei a dar aula de matemática para concurso, aí que eu comecei a entender o que era o raciocínio lógico também, porque até então eu tive esse conteúdo na faculdade, mas não dei o devido valor. Lá no Rio de Janeiro, os concursos militares não cobravam raciocínio lógico, então a gente não utilizava. Então eu tive que aprender isso daí, mas também de uma forma que eu pudesse passar para os alunos mais rápido, né? Sem ter que ficar decorando um monte de tabela verdade, fazendo um monte de cálculo, né? Fazendo de um jeito mais rápido. Então, se você quer aprender assim como eu aprendi, eu desenvolvi, né, esse curso, né, de matemática, o método ratão, que o pessoal me conhece sabe que é para responder mais rápido as questões, resolver mais rápido aí. Beleza? Então essa foi minha história, eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa pelo tempo, né? 30 minutos aí explicando para vocês como que foi. E é isso aí, pessoal. Valeu, fica com Deus. Se você não me acompanha ainda, ó, até apaguei aqui, eu passei sem querer aqui, pô, monstro do pântano, né? Vou escrever de novo aqui, ó. Professor Harrison Davi. Professor Harrison Davi, beleza? Vai lá no Instagram lá, vai conhecer também o meu perfil lá, que lá tem várias dicas. E no meu canal, Professor Harrison Davi, também no YouTube. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessa explanação. Esse vídeo aqui também vai estar dentro lá do curso Método Ratão como um brinde, tá? E eu tenho certeza que vai ajudar muita gente, assim como já tem ajudado. Valeu? Fique com Deus, até a próxima e acredita. Valeu!